primeira, vamos dizer, finalidade da nossa vida é dar glória a Deus. E então vem a santificação de nossas almas. A santificação da alma. Então, vamos colocar melhor assim, santificação da alma. Então, dar glória a Deus é a primeira santificação da alma. Oi? Por que isso é importante? Isso aqui é muito importante porque se nós não temos claro que a finalidade última da nossa vida é dar glória a Deus, nós esquecermos de Deus e pensarmos só na nossa santificação, aparentemente isso é algo bom. Só que no fundo eu estou tirando Deus do centro, estou colocando eu no centro. Eu estou me colocando no centro da vida espiritual. Então, a vida espiritual, ao invés de ter a Deus por cento, vai ter a mim. Então, eu posso ser regido pelos gostos, pelas minhas vontades. E a alma, mesmo a alma piedosa, a alma que tem reta intenção, ela vai entrar em grandes dificuldades aqui. Por quê? Porque ela vai perceber que ela não é perfeita. Na hora que ela perceber isso, ela desaba. Por quê? Se a meu fim útil da vida é santificar a alma, ou seja, santidade é perfeição. Eu passo 30, 40 anos na vida religiosa e ainda estou cheio de defeitos. Nossa Senhora. Então, pode vir a tentação de então a vida espiritual não valeu nada, não valeu de nada. Santa Teresinha morreu com 24 anos, era santa. Eu já estou com 60 e estou aqui a trancos e barrancos. Então, se eu entendo que a finalidade primeira é dar glória a Deus, eu dou glória a Deus lutando contra os meus defeitos. Eu dou glória a Deus lutando contra as distrações na oração. Eu dou glória a Deus obedecendo sem resmungar. Eu dou glória a Deus me mortificando na convivência fraterna. Eu dou glória a Deus me arrependendo dos pecados. Eu dou glória a Deus quando me arrependo dos pecados. Se eu não tenho isso bem colocado, eu poderia pensar que depois de tantos anos de vida consagrada a Deus ou de entrega a Deus, eu não poderia mais ter distrações na oração, eu não poderia mais resmungar de obedecer em algo, eu não sentiria mais apatia ou antipatia por ninguém. Só que nós somos seres humanos feridos pelo pecado original. É claro que a graça, aí sim, vai trabalhar em nós para ir eliminando isto. Mas nós temos que ter claro que a finalidade última é dar glória a Deus. É dar glória a Deus. Isso ajuda muito também na contemplação dos nossos defeitos. Também na contemplação dos nossos defeitos. Porque ao invés de eu me desesperar, porque eu tenho tantos defeitos, eu vou dar glória a Deus, primeiro não me desesperando. Segundo, reconhecendo que Ele é Deus misericordioso e me ama apesar dos meus defeitos. Dou glória ao amor generoso do Senhor. Darei glória a Ele lutando contra os meus defeitos. E darei glória a Ele não desanimando nesta caminhada. Sobretudo dar glória a Deus. Por isso que muitas pessoas, até boas, não entendem a vida consagrada, sobretudo a vida de clausura.
eles só entendem ser pessoas boas, católicos, hein? Não, realmente, da vida a Deus, mas para cuidar dos órfãos, dos doentes, dos pobres e tudo, fazer atividades apostólicas maravilhosas e necessárias, as pessoas entendem. Mas entregar-se à oração num claustro, que perda de tempo, vamos fazer o que lá? Vamos fazer o quê? Dar glória a Deus. Enquanto o mundo está roubando a glória de Deus, cada clausura é um lugar onde se explode de louvor a Deus. Esta é a missão das senhoras. Sobretudo. Glorificar a Deus. Em cada coisa. E aí, a glorificar a Deus em tudo. Em tudo. Desde participar da missa com devoção, a limpeza do banheiro. Desde fazer uma adoração ao Santíssimo, a cozinhar. Desde, sei eu, preparar as coisas mais espirituais e as coisas menores. Porque se há amor de Deus, tudo é feito para a glória dele. Tudo. Então, seria equivocado alguém pensar assim, não, eu quero só adorar o Santíssimo, porque isso, eu fui chamado para adorar o Senhor. Não me peça para cortar cebolas, não me peça para isso aí, não dá, não, eu quero ficar adorando o Senhor. Tudo bem, minha filha. Mas sua adoração não vai ser verdadeira. Porque o Senhor quer que, ao mesmo tempo que eu adore ali, corte, descasque batatas, cebolas e faça o que tem que fazer na vida comunitária. Faz parte da entrega a Deus. Santa Teresa dizia que a alma tinha que aprender a encontrar a Deus no meio das panelas. Porque a finalidade, depois nós vamos aqui, na vida espiritual, para fazermos isto, temos que chegar ao nível da contemplação. Desta união com Deus. E se a alma está unida a Deus, não é porque ela está na cozinha que ela pensa que ela está fora da presença de Deus. Ela sabe que está na presença de Deus em todos os momentos. E tudo é feito para Ele, não para mim. E aí sim eu entendo que a santificação da minha alma depende desta consciência e dar glória a Deus. Aí sim, a santificação da alma fica ordenada. Ordenada. Podemos dizer que em que consiste a santidade? Podemos colocar aqui em que consiste a santidade. A santidade consiste em viver de uma maneira cada vez mais plena o mistério inefável da inabitação trinitária em nossas almas. Então, viver de maneira cada vez mais plena a inabitação da Trindade em nossas almas. Então, isso aqui nós só vamos apresentar os 4 pontos que nós vamos ir desenvolvendo. Se a santidade significa viver de maneira cada vez mais plena a inabitação da Santíssima Trindade,
primeira coisa que eu tenho que saber é o que é essa inabitação. Como se dá esta inabitação na alma. E, uma vez entendendo isso, como vamos viver de maneira cada vez mais plena esta inabitação. Então, é aquilo que a Beata Isabel da Trindade dizia: eis que descobri meu céu na terra. Se Deus está na alma e o céu é Deus, eu já estou no céu, o céu está aqui. Descobri o céu na terra. O céu é Deus e Deus na minha alma está. Viver cada vez mais plena esta consciência. Por isso que a alma que vai vivendo cada vez mais plena esta consciência, mesmo descascando batatas, ela está na presença de Deus. A alma ganha uma unidade de vida tão grande que ela não é uma dentro da capela e outra fora. É a mesma pessoa em todos os ambientes, porque ela sabe que está na presença de Deus. Claro que, diante do Santíssimo Sacramento, existe toda uma reverência especial, né? São Felipe Neri era engraçadíssimo, mas quando celebrava a missa, não era para contar piadas. São Felipe Neri entrava em êxtase celebrando a missa, levitava celebrando a missa. Roma inteira sabia disso. O povo ia para a missa ver do Padre Felipe, e de repente a missa durava 2, 3 horas para ver o padre levitando a 1 metro do altar, né? E como o altar era voltado, né, todo mundo via o padre, né? Às vezes o coroinha tinha que puxar extras, milagres, etc. Bom, em primeiro lugar, então, isto, né? Em segundo, consiste na perfeita configuração a Jesus Cristo. Se isso é assim, eu preciso conhecer bem a Jesus Cristo. Preciso saber como se dá esta configuração para que ela seja perfeita. Em terceiro lugar, a santidade consiste na perfeição da caridade. Ou seja, uma perfeita união a Deus. Que é a obra do Espírito Santo. Que é a obra do Espírito Santo. Como se dá? Então, a santidade significa viver na caridade. Mas não é caridade qualquer, é a perfeição na caridade. É uma caridade perfeita. Por isso nosso Senhor diz, não é só amar os amigos, é amar até os inimigos e rezar por quem vos persegue. Esta é a caridade perfeita. Ou em palavras de São Francisco, qual é a perfeita alegria? Lembram-se? Se eu chegar lá no mosteiro pedindo, me chotarem, a paulada me disserem, vai embora e tal, me arrebentar, eis a perfeita alegria. Nossa, o que é isso? Por quê? Está na perfeição da caridade. Então, ele está tão unido a Deus que aquilo não vai roubar a paz dele. E na perfeição, na perfeita conformidade
da vontade humana com a vontade divina. Oi, padre. Olá. Oi, há quanto tempo? Como está a senhora? Deus abençoe. Tudo bem, senhor? Que bom, bem. Bem-vindo de novo. Obrigado, obrigado. É verdade. A senhora está chegando? Está indo? Tô aqui, mas tô saindo. Ah, tá bem. Um abraço. Tchau, tchau. Com Deus. Com a vontade divina. Então, a perfeita conformidade. É por isso que nosso Senhor nos ensinou no Pai Nosso: faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. A alma tem que aprender a entender, a viver isso com perfeição. Eu tenho que adequar a minha vontade com a vontade divina. Eu não posso ser igual. Tem uns pastores protestantes de televisão que pregam, uma coisa terrível. Eles falam assim: olha, vocês têm que aprender a obrigar a Deus a dar a sua bênção. Porque você tem que. Nossa Senhora, é de uma soberba que meu Deus, eu tenho que obrigar a Deus a me dar alguma coisa. O que é isso? Eu pensava que era eu que tinha que estar obrigado com Deus, não ao contrário. Né? Aí naquele, acho que o R. Soares mostrando um livro uma vez, o livro era Como Exigir Seus Direitos de Deus. Meu Deus. É de uma soberba assim, diabólica. Como é que eu vou exigir direitos de Deus? Não tem direito de me exigir alguma coisa? É Ele. Por isso que a santidade significa a perfeita conformidade da vontade humana com a vontade divina. Não sou eu quem vou me projetar, é Deus quem manda e eu obedeço. E então eu dou glória a Ele e me santifico. Vou alcançando a perfeição da minha alma, que leva consigo viver de maneira cada vez mais plena a inabitação da Santíssima Trindade, na perfeita configuração a Jesus Cristo. Daí tem um livro chamado A Imitação de Cristo. Já ouviram falar? Que é tentando ensinar isso, configurar-se com Jesus Cristo. A perfeição da caridade. Aí que está a perfeita caridade. Aprender a amar. Aprender a amar. E a perfeita conformidade da vontade humana com a vontade divina. Então, vamos ver o que nós podemos já adiantar olhando isso aqui. Em primeiro lugar, a inabitação da Santíssima Trindade. Então, lembra que tudo isso são só os fundamentos para que a gente possa ter uma boa vida espiritual. Sem isso aqui, a gente pode rezar, a gente pode comungar, a gente pode nos consagrarmos a Deus, mas as coisas estão um pouco difusas. Não, às vezes não sabem para que o trilho para onde vai. Nós pegamos um ônibus. Olha, eu confio no motorista. Mas para onde estou indo, não sei. Não, eu confio no motorista, que é o Espírito Santo, sim, mas eu tenho que saber para onde eu estou indo. Porque senão eu posso soltar no lugar errado. Gostar muito dessa. Eu gostei muito. Na primeira parada, fica ali. Então, a gente tem que saber. Isso aqui é o básico que todo católico deveria saber. Notem que ainda, hoje não vai dar para fazer isso, eu não entrei em nada específico da vida religiosa. Isso aqui é para todo católico. Isso aqui era para todo paroquiano. Todo mundo que está na missa tinha que saber isso aqui. Até para saber o que está na missa. Senão ele está. Porque eu sou da equipe de liturgia, eu gosto de ler, aparecer aqui na vida de todo mundo. Eu gosto de tocar, gosto de cantar, gosto de fazer isso. Eu gosto do padre, eu gosto de sempre ver a missa nessa igreja, eu gosto da música, é muito animada, essa igreja é muito bonita. Eu não sei nada disso. E não vivo nada por causa de nada disso. Né? Então, a primeira coisa é a Santíssima Trindade. Sabemos
que existe um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, quantos deuses existem? Um único. Um único. Porém, aí está o mistério da Santíssima Trindade. O Pai não é o Filho. E o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas realmente distintas, mas um único Deus. Eis o mistério. Eis o mistério. Em Deus dizer três não significa como para nós o número três coisas. O número 3 em Deus só significa que há distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não significa numericamente três coisas diferentes. Só existe um único Deus. Isto é o mistério mais profundo. Lembram-se da cena de Santo Agostinho. Santo Agostinho indo na praia pensando, meu Deus, como é possível? Há um único Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas o Pai não é o Filho não é o Pai. Como é possível? Ele encontra aquela criancinha na praia, pegando com uma concha a água do mar e levando para um buraquinho na areia. Vai lá e volta. E ele pergunta, o que você está fazendo, menino? E a criança diz, eu estou pegando toda a água do mar para colocar nesse buraquinho aqui. E o São Agostinho, você está vendo que isso é impossível? Só que aquela criança, na verdade, era um anjo. E disse, pois é mais fácil colocar toda a água do mar neste buraquinho na areia do que Deus na cabeça do homem. Teve a resposta, né? Não dá para entender. Está entendendo? O anjo falou, não dá para entender. Está entendendo? E é por isso que não dá para entender. Santo Agostinho escreveu um livro de 500 páginas sobre a Santíssima Trindade. Imagina se desse. Né? O De Trinitate, que é uma maravilha, Santo Agostinho. Ou seja, que não dê para compreender o mistério significa que não se possa falar sobre ele. Né? Isto é importantíssimo. O Filho, lembram-se do credo? Niceno-Constantinopolitano? Alguém tem aí? Não, né? O credo Niceno-Constantinopolitano que diz... creio em um só Deus, Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nós estamos mal, hein? Se o padre e a freira não sabem nem o credo, nem como nós estamos. Essa é a Bíblia Ave Maria? Ela acho que no meio tem um... tem. Vou lá, vou dar para pegar lá. E então, para a gente pegar com precisão... Então, a vida íntima de Deus é profundíssima. Deus é Deus. Quando nós falamos assim, o Pai criou, o Filho nos remiu, o Espírito Santo nos santifica, é uma maneira apropriada de dizer, porque na verdade quem nos cria, quem nos salvou e quem nos santifica é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque toda ação fora da Santíssima Trindade são sempre as três pessoas divinas que fazem juntas. É certo que quem nasceu da Virgem Maria foi o Filho. Porque a natureza humana, criada nas entranhas de Nossa Senhora, se uniu ao Filho somente.
se uniu na pessoa do Filho, vamos dizer. Na pessoa do Filho. Chama-se a união hipostática. Aquela natureza humana está unida na pessoa do Filho. Então, foi o Filho que nasceu da Virgem Maria. Então, a Virgem Maria também, depois nós vamos falar, já que hoje é dia de Nossa Senhora das Neves, tem um papel especialíssimo na vida cristã. Porque ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. É a criatura mais íntima da Santíssima Trindade. Mais íntima da Santíssima Trindade. Bom, não consegui, mas eu acho que ali na Ave Maria tem. Aí vamos, você está gravando? Então deixa, não vai atrapalhar. Mas ninguém, essa não é a Bíblia Ave Maria não, né? Bom, não tem problema, deixa. Achou? Tá atrasando. Seleta. Achou? Peguei o livrinho da Jacena. Então, diz assim, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo o que existe vem de Deus. O diabo também. Só que ele foi criado como um anjo bom, que se rebelou contra Deus. Mas é criatura de Deus, que tirou do nada. Então nunca podemos ter, como algumas pessoas pensam, igualar o mal ao bem. Existe uma coisa oriental, já viram, que é assim, o yin e yang. Assim, já viu? É preto de um lado. O que significa isso para eles? Significa o equilíbrio do bem e do mal. Então, o bem e o mal são duas forças iguais, e em todo mal há algo de bem, e em todo bem há algo de mal. Não, isso não tem nada de cristão. Não tem nada de cristão. Nada. Porque Deus é Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. O mal, Ele permite, por um mistério da providência divina. Mas se Ele quisesse, não existiria nada mais de mal. Não existe esse equilíbrio esotérico aqui, oriental. Não. É um mistério, que São Paulo chama Mysterium Iniquitatis, o mistério da iniquidade. Bom, creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Não é Alá, não é Buda, não é ninguém mais. Nem Allan Kardec, é só um só Senhor. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância que o Pai. A mesma substância que o Pai. Então ele é idêntico ao Pai, mas distinto. Eis o mistério. Eis o mistério. Por ele todas as coisas foram feitas. Olha. Por ele todas as coisas foram feitas. Por isso que a glória perfeita a Deus só pode ser por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não se pode dar glória perfeita a Deus invocando como Alá, porque não, sendo ainda judeu, não. Porque eu não dou glória a Deus pelo seu Filho, porque em todas as coisas foram criadas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Tal. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
Ele quem falou pelos profetas. Né? Então, eu estou fazendo um repasso brevíssimo sobre a Santíssima Trindade para entender que é este Deus unitrino que vem morar em nossa alma. É esse Deus. Então, a santidade, lembro que é viver de maneira cada vez mais plena este mistério da Santíssima Trindade na alma. Bom, a inabitação da Santíssima Trindade. Como nós... Alguém pode pegar quem está com a Sagrada Escritura aí na mão? Só tem uma Bíblia aqui? Então, vê, tem outra aí? Tem. Então, pega João 14, 23. E a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá com João, 14, 23. Que diz? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Se alguém me ama, note, não é toda criatura, não é só o ser humano, porque é ser humano que Deus está dessa maneira dentro dele, não. É só quem o ama. Aí entra o terceiro ponto, a virtude da caridade. Quando nós falamos, não fala o que é essa caridade. Não é um amor meramente humano, é o próprio amor de Deus em nós. Não é só porque nasceu, que criancinha bonitinha, Deus já está naquela alma, assim. Não é assim. Precisa receber este amor e amá-lo. Se alguém me ama, como é que é? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então não é só dizer, ai Jesus, tem umas músicas tão bonitas, né? Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz. Ah, sai daqui, essa desgraçada! Que amor é esse? É ladrão, é mentiroso, eu não sei o que, mas cantou que coisa bonita na igreja, meu Deus do céu, comoveu a igreja inteira. Se alguém me ama, guardará minhas palavras. O amor de Deus não é algo meramente sentimental. É o concreto. Quem ama a Deus sabe se está amando ou não. Como o amor de uma mãe que custa. A mãe, quando tem neném, ela não fica sentimental. Tem hora que ela vê o neném bonitinho. Mas quando às 2, 3 e às 4 da madrugada a criança está chorando, sem parar, ela com as olheiras assim enormes, ela não está sentindo nada, mas está amando. Ela está amando, porque ela está se doando àquele filho. Mesmo que a única coisa que ela está sentindo é sono, cansaço, chateada, aborrecida com o marido está lá dormindo sono bom. Quem levanta é a mãe, meu pai, né? Quem me ama guardará minhas palavras. E o meu Pai o amará. E o meu Pai o amará. Isso é tão forte, irmãos. Tão forte. Que eu não vou tirar as consequências todas agora para talvez sacudir assim, é fortíssimo, é fortíssimo as consequências dessa palavra. Quem me ama guardará minhas palavras, meu Pai o amará, E a ele nós viremos, e nele estabeleceremos morada. E a ele nós viremos, ou seja, aí já não é só o Pai, eu virei com ele, e o Espírito Santo também. Ele não falou claramente aí, mas virá. E estabeleceremos nele morada. Vamos morar nessa alma. Esse Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o único só Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, este Senhor que dá vida,
que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas, virão a esta alma e vão fazer nele morada, vão morar ali. Isto já é um indício de que existe uma presença de Deus numa alma que o ama, diferente de quem não o ama, diferente de quem não obedece. Existe uma maneira distinta de Deus estar, porque Deus tem que estar em todas as coisas, porque Deus criador, quem não é como um fabricante, né? Quem fabricou esse relógio nunca mais viu esse relógio. Não precisa mais dele, está funcionando até hoje, graças a Deus. Não precisa nem trocar a bateria, nada. Quem cria não é como um fabricante. Quem cria, cria do nada. E porque cria, sustenta. Só Deus pode criar. Se Deus se esquecesse de qualquer coisa, é como se, por exemplo, o criar fosse tirar do nada e botar assim, né? E cada coisa que eu estou criando fosse levantando os braços assim, né? Se eu esquecesse de uma, pum, vai cair. Voltava para nada, deixava de existir. É por isso que nosso Senhor disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Que se Deus se esquecesse, já vai cair nova. Não tem mais nada. Tudo que existe, Deus continua sustentando. Sustentando no ser. Então, é a maneira que ele está em todas as coisas, sustentando no ser, como Criador. Mas na alma que o ama, ele está mais do que como Criador. Está como pai, está como amigo. É diferente. É uma presença na alma diferente. Bom, vamos lá. 2 Timóteo 1,14. Com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, guarda o precioso depósito. O precioso depósito é o da fé. Guarda a fé. Não deixe que os hereges te confundam, não deixe que o diabo te arranque a fé, etc. Mas por meio do quê? Qual é a força que vai nos sustentar para guardar o depósito da fé? E o Espírito Santo, que está onde? No céu? Lê de novo, irmão. E com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Que habita em vós. A inabitação da Santíssima Trindade na alma tem que orientar nossa vida espiritual. Em tudo. Em tudo. Então, é isso. Deus está na alma como pai e como amigo. É uma presença de Deus de maneira diferente. Junto com a graça, ele habita a alma de uma maneira diferente, como pai e como amigo. Que conclusões nós podemos tirar desta inabitação da Santíssima Trindade? Deus habita a nossa alma para nos fazer participantes da sua vida íntima e para transformar-nos nele mesmo. É para participar da vida de Deus. Desta vida intertrinitária, ele quer que nós participemos. Do amor que o Pai tem para com o Filho e o Espírito Santo. Desse amor, ele quer que nós participemos. É por isso que ele quer habitar nossa alma. Ele quer habitar nossa alma. E para transformar-nos nele. Então a nossa vida começa a ser transformada. Por isso que a alma, quando vive realmente a vida cristã, muda. A pessoa vai se transformando a vida inteira. Vai crescendo no amor, porque vai sendo transformado em Deus. É nosso Senhor que diz: sereis como deuses. É isso que significa esta palavra. Sereis como deuses. Ou seja, Deus dentro de nós vai nos transformando. Santa Teresinha lembra quando ela ia fazer a limpeza do convento, ela tinha pavor de aranha, né?
Ela limpava tudo e chama aquelas teias bem horrorosas, quando for a escala de outra, que limpe. Eu não vou levar aqui, eu limpo. Para ganhar mais tempo, ela varria, não olhava para aqui, botava poeira para debaixo do tapete da sala. Ou seja, com o amor de Deus crescendo na alma, era o que ela não queria fazer mais isso. Ela tinha que vencer porque ela tinha que limpar, então ela tinha que tirar aquela teia de aranha dali. E a aranha também. Porque não adianta só tirar a teia e deixar a aranha, né? Porque depois a teia volta. E o poeiro não adianta só botar embaixo do tapete, tem que tirar mesmo. Ou seja, isso que é uma pequena coisa, fez um Santo Agostinho sair de pecados horrorosos para a santidade. Fez com que um Francisco virasse um São Francisco. Um Fernando virasse Santo Antônio. Está entendendo? Deus não vai transformando a vida de tal maneira que ela tem que ser realmente transformada. E se nota. A alma nota, ela percebe. Às vezes ela era rabugenta, briguenta. E agora é mansa. Impuro, e agora é puro. Ladrão, e agora é honesto. Mentiroso, e agora é defensor da verdade. Apóstolo da verdade. A alma começa a ser transformada pela inabitação da Santíssima Trindade. E esta inabitação da Santíssima Trindade em nossas almas nos dá plena posse de Deus e Santo Tomás fala de fruição, um gozo espiritual. Nos dá posse de Deus. Isso é importante. Qual é a diferença de... O que significa esta posse aqui para ti? Imagine um mendigo que dormisse ao lado de R$1 milhão em moedas de ouro. Mas aquilo não fosse dele. Não adianta nada. Por quê? Porque ele está com aquilo perto dele, mas não tem a posse daquilo. Então, a inabitação da Santíssima Trindade nos dá posse de Deus. Muitos cristãos estão como este mendigo. Estão na igreja, tem o Santíssimo Sacramento, tem os sacramentos, tem a Sagrada Escritura, tem o exemplo dos santos, está como mendigo. Uma riqueza incomensurável perto dele, mas não toma posse. Porque eu só tomo posse se Deus estiver na minha alma. Então a importância do estado de graça. Porque o pecado mortal nos faz perder a posse de tudo isso. O pecado mortal nos faz perder a posse. E nos faz gozar de Deus, alegrar-nos. Deus dentro da alma nos faz... a segunda leitura da missa de domingo. São Paulo dizendo, quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em tudo isso somos mais que vencedores naquele que nos amou. Quem tem a posse de Deus, que uma espada, né? Arranca minha cabeça, eu vou pro céu. Eu tenho pena de você, coitado, eu vou rezar por você. Quem está perdendo alguma coisa aqui é você, coitadinho. Né? Mas, pobre, Francisco deixou tudo. Até o nome do pai. Ele não se sentiu pobre, era o mais rico do seu tempo. Podia se dizer quase em todos os tempos. Fazendo-se pobre como Jesus pobre. São Pedro de Alcântara, dilacerado de tantas penitências, aparece Santa Teresa glorioso no céu. De uma glória que Santa Teresa disse que ficou impressionada. E São Pedro disse para ela que a glória que ele alcançou foi devido às penúrias que passou e ofereceu a Deus na terra. A alma que tem posse de Deus, goza de Deus, mesmo na pobreza, na miséria, na perseguição, na doença, na calúnia, no martírio. No martírio.
Né? Quem não lembra de São Lourenço? São Lourenço, quando foi morrer, na chapa, acenderam a chapa para ele. E disse assim, olha, quando botaram ele, porque está assando, ó, chamou o carrasco lá, vira aqui, porque esse lado aqui já está assado. E queimou, morreu lá. Humanamente impossível, falei, nenhum de nós conseguiria, né? Queima o dedinho no fogo. Ai! Dedinho. Já não aguenta. Ou seja, não era ele, era Deus nele. Era Deus nele. Né? Fazendo algo heróico, que ninguém consegue, nem nós conseguimos, se Deus não desse essa graça extraordinária. Né? Então, isso é impressionante. Né? E o que é impressionante é que todos os cristãos são chamados a viver isso. Todos os cristãos. Isso deveria ser pregado, repetido, da catequese a qualquer outro tipo de trabalho, as homilias, aos conselhos de confessionário, a encontros de pastorais, a cursos de noivos, a encontros de pastoral familiar, a preparação do batismo, a preparação da crisma, tudo. É a finalidade da nossa vida. E às vezes os cristãos católicos estão na paróquia há anos, trabalham em várias pastorais, etc, etc, etc. E não sabem o que é viver cada vez mais plenamente este mistério da inabitação da Santíssima Trindade. Nem sabem o que é. Por isso rezam um pouco, não se confessam, comungam de uma maneira, não preparados, não agradecem. Não. A vida não é transformada pela graça. E a culpa não é de Deus. É como uma cachoeira tremenda, mas estou com dedal. Eu tenho que andar 4 quilômetros para pegar água, chego lá e vou com dedal. Vou para casa com dedal. Quando chegar lá, evaporou. Dependendo do dia, evaporou. Não resolveu mais nada. Né? Não, a cachoeira está ali. Uma fonte inesgotável. Eu tenho que aumentar mais o recipiente e pedir ao Senhor que aumente, até que eu chegue no caminhão-pipa. Ou melhor, boto minha casa do lado. Né? Da fonte, vou viver ali, na fonte. Né? Então, alguns... como? Agora que nós já vimos um pouco dessa inabitação da Santíssima Trindade, o que é, como podemos viver de maneira mais plena esta inabitação? Para viver de maneira mais plena esta inabitação, somos chamados a ter uma fé viva, uma caridade ardente, um recolhimento profundo. E atos ferventes de oração. Aqui já começam, vamos dizer assim, a vida ascética e mística, né? Ou seja, a prática da vida espiritual. Uma fé viva. Fé viva. Fé viva em tudo aquilo que nós falávamos. Por isso é importante meditar o credo, entender, eu creio naquilo. E mais, creio que está na minha alma.
Creio que está na minha alma. Creio que Deus está presente no Santíssimo Sacramento do altar. Fé viva. Fé viva. Agora, a fé viva não significa necessariamente sentimentos. Porque os sentimentos podem ser excitados por exemplo, por uma música emotiva. Ai, meu Deus.